Boa tarde a todos. Estamos aqui com mais um Pode Mais, em parceria com a Rio Innovation Week, deste que é o maior evento de tecnologia e inovação do mundo. O Rio Innovation Week é gigantesco e eu estou aqui para bater um papo muito interessante com o Daniel Braz. Daniel, muito obrigado pela sua presença, por estar aqui. Eu que agradeço, obrigado, é uma honra estar aqui contigo, é um prazer. Eu queria, Daniel, que a gente começasse esse papo você falando um pouquinho da sua história, das suas experiências. Boa. Bom, então, prazer, eu sou o Daniel, sou CTO da WIMI, uma consultoria de produtos digitais. Comecei há bastante tempo já, lá em 97, como desenvolvedor, então fiz uma carreira bastante longa aí programando, desenvolvendo sistemas. Depois uma segunda década aí com liderança. Hoje eu costumo me definir ali como um especialista em tecnologia / liderança, muito agora com foco em tecnologias emergentes, muito voltado a IA, muito voltado a coisas mais recentes, IoT e coisas do gênero. Legal. A RioCard ela é uma empresa também de tecnologia, né? O sistema que integra aí todos os meios de transporte, o estado todo. E a gente, de 2019 para cá, a gente começou numa transformação digital, de desenvolvimento de aplicativo, clube de vantagens, enfim, o nosso chatbot, que também usa IA generativa, né? E eu queria saber de você o seguinte, essa consultoria que você faz, qual é a principal busca dos seus clientes? O que o pessoal tem mais engajado, tem mais procurado aí para poder desenvolver com vocês? Normalmente o pessoal procura a gente com problema de negócio, tá? Não tanto de tecnologia pura. A tecnologia acaba entrando como uma ferramenta para resolver um problema de negócio. Então as coisas normalmente surgem com uma demanda de negócio de algum cliente. Então pode ser um banco com uma demanda, uma oportunidade de negócio para ser explorado. Às vezes você tem uma carteira de clientes, você é um grande banco, explora aquilo com os seus meios financeiros, ali seus produtos tradicionais e começa a ver que talvez existam outras formas de explorar aquela carteira de cliente. Então procura empresas tipo a WIMI para fazer a primeira fase de ideação. Então, de que tipo de produto a gente poderia criar. Uma vez essa fase passada, então um conceito de produto criado, a gente passa a desenvolver um produto digital em si. Então aí escrever o código, desenvolver seja aplicativo, seja alguma coisa embarcada. A RioCard tem bastante tecnologia embarcada em todo o sistema. Desde a leitura do cartãozinho até a operação final ali de toda a locomoção, tem bastante coisa. Verdade. Então aí pode ser a implementação disso, depois uma etapa de growth. Mas acho que normalmente o principal objetivo é resolver problemas de negócio. Então surgem com demandas de negócio, demandas de mercado. Entendi. Bom, a gente está falando aí, então, de diversas soluções, né? Como que você tem visto, por exemplo, essas novas tecnologias? Você falou que elas são paralelas, né? Elas não são a busca, mas dessas tecnologias disponíveis aí, quais facilitam mais esse dia a dia, essa ideação? Porque eu entendo que em toda etapa você pode usar alguma tecnologia ali para você ganhar tempo, para você ganhar escala. Como que vocês lá da WIMI têm usado essas tecnologias para ganhar tempo e para ajudar? Isso. Hoje a gente tem dado um foco bastante grande em tecnologias de inteligência artificial. Acho que isso tem sido cada vez mais comum no mercado, mas para empresas de tecnologia isso talvez tenha começado um pouquinho antes e tenha ganho um pouquinho mais de escala. Então acho que tecnologias, você citou ChatGPT aqui, por exemplo, no seu chatbot ali, ou tecnologias conversacionais. Isso tem dado bastante apoio em todas as etapas, desde a criação e nas etapas iniciais de criação você tem tecnologias em todas elas, mas em criação como exemplo, a gente tem tecnologias específicas hoje nas próprias ferramentas. Então quando você vai fazer a geração de uma imagem, você consegue tecnologias de inteligência artificial que te ajudam a gerar a imagem, a melhorar a imagem, fazer pequenos refinamentos. Claro, o olhar humano ainda é fundamental. Sim. Acho que isso vai ser uma constante daqui para frente, continua sendo uma constante, mas eu acho que a ferramenta vem para te acelerar demais as coisas, essas ferramentas de inteligência artificial. Entendi. Não, isso que você falou é verdade. Eu tive outras conversas aqui ao longo desses 4 dias e o humano, ele continua sendo importante, né? Ele continua sendo importante, assim, eu acho que todas essas ferramentas são, como o nome diz, ferramentas. Isso. Então elas estão aqui para apoiarem o desenvolvimento humano. Se a gente continua o olhar humano, a criticidade do olhar humano continua super válida, super importante e a criatividade continua sendo humana, né? Por mais que a gente diga que o ChatGPT, o Cloud, ferramentas do tipo podem gerar, no fundo elas são máquinas estatísticas. Então a criação dela, a criatividade dela é bastante limitada. Então o fator humano por trás ainda é fundamental. E você estava falando um pouquinho antes da gente começar a conversa sobre como vocês começaram, né? E
Antes era mais focado nessa questão de UX, né, design, depois vocês viraram essa solução até de growth, né, completa. Isso. E a gente tem essa quando a gente lança uma solução, né, um produto digital, a gente tem esse objetivo também, né, de chegar em mais pessoas, facilitar a vida de mais gente. Como você trabalha essa questão aí do crescimento das soluções que você entrega? Isso. Então, assim, a WIMI nasceu como uma empresa de design, tá? Então, focada realmente nessa etapa inicial de ideação e construção de conceitos de produto digital. Um pouquinho mais para frente que a gente começou a entrar também na parte de tecnologia. Então, o que se descobriu? Não basta você ter um bom conceito de produto digital, se ele não for implementado, o valor tende a zero. Você tem uma boa ideia, sem uma implementação, não tem muito valor. Verdade. Então, a gente começou a implementar, mas assim que você tem o produto implementado, também é muito rápida a percepção de que o produto sem usuários também não tem valor. Não serve para nada. Então, é natural uma etapa de crescimento logo em sequência da etapa de desenvolvimento. Hoje a gente faz isso muito apoiado em tecnologia, tá? São métodos, quase métodos científicos para o crescimento. Então a gente aplica conceito de hipóteses, a gente define quais são os objetivos de negócio. Pegar um produto aqui, um aplicativo, então você tem um objetivo de maior engajamento. Você está lá, acabou de lançar, está lá na casa dos 1.000, 2.000 usuários que vieram orgânicos, você tem um objetivo de chegar a 1 milhão de usuários dentro de um ano. A gente cria uma série de hipóteses ou possibilidades do que poderia gerar mais engajamento e vai exatamente no método científico. Executa aquela hipótese, valida o resultado, se funcionou você busca formas de escalar, não funcionou você busca novas hipóteses. Então sempre interação, pequenos ciclos incrementais buscando o crescimento daquilo. Pode ser via engajamento, às vezes pode ser crescimento de receita. Às vezes eu falo, já tenho aqui 1.000, 2.000 reais aqui no meu produto que eu acabei de lançar, eu quero chegar a 10 milhões de reais. Como é que eu faço? Talvez isso também passe por engajamento, claro, então as ferramentas são múltiplas, mas acho que o principal aqui, a forma é sempre com pequenas iterações, um método realmente quase científico. Entendi. Quando você fala desse método científico, eu imagino que envolva também toda a parte de comunicação, de marketing, né? Tudo isso como uma solução completa ali da... Sem dúvida, marketing é uma das ferramentas, né? Acho que a principal forma de trazer crescimento e tração é via marketing, tá? A diferença do growth para o marketing tradicional talvez seja a base em dados. Ele é muito mais baseado em dados, enquanto você tinha um marketing tradicional, utilizava dados como ferramenta, mas ainda era muito mais na base do sentimento. Assim. Então, o que provoca sentimento no usuário. Hoje a gente busca essa provocação também, mas muito análise de dados, análise estatística. Então, o método mudou, ficou um método realmente mais científico, mais analítico. Esse lado de análise eu acho que ficou mais forte. Isso é o que diferencia o growth e por isso que os resultados tendem a chegar mais rápido. Tá? Uma análise hoje em volumes, a gente tem dados em volume disponível, então essa análise de dados em volume tende a trazer um resultado mais rápido. Entendi. Isso é muito interessante, porque... cada vez que você lança um produto novo, um serviço novo, é isso que você quer, né? Você quer ver ele crescer, ele chegar para a maior parte de clientes possível. E muitas pessoas, às vezes, têm aquela sensação de como é que eu não vou conseguir fazer isso acontecer, né? Isso depende de muito investimento, né? Preciso gastar muito dinheiro, fazer, sei lá, botar na Globo para poder chegar lá. E você está mostrando que existe um caminho diferente, né? Hoje não mais, né? Já foi assim, já foi necessária a grande mídia, grandes produções, investimentos enormes em marketing, publicidade. Hoje não, hoje as coisas estão bem mais baratas, tá? A economia de escala chegou e a gente consegue escala com pouco investimento. Então, realmente, essa questão de ser baseado em dados... E hoje a gente tem muito dado público, tá? Você não precisa ter dados privados, você tem uma série de dados que você consegue na internet, direto com os seus usuários, acessando, acho que a proximidade entre o produto, ou quem desenvolve, o empresário, o empreendedor e o usuário, hoje está bem mais curta, né? Hoje você tem acesso mais rápido, redes sociais, você tem aí uma série de ferramentas que acho que encurtaram o caminho e aceleraram esse crescimento. Claro, o crescimento continua sendo difícil, as proporções de sucesso para falha ainda pesam muito mais para falha, isso acho que faz parte do empreendedorismo e o espírito empreendedor acho que abarca bastante isso, mas acho que os métodos, as ferramentas estão aí para serem usadas e com uma economia bastante razoável, assim, você consegue com pouquíssimo investimento, em poucas ferramentas, com um time muito pequeno, conseguir coisas incríveis. A gente vê hoje no mercado produtos crescendo super rápido, com baixíssimo investimento, baixíssima equipe, trabalho muito focado, mas pouco dinheiro. É verdade. Isso que você falou dos dados é importante mesmo. A gente tem, antigamente era complicado, né? Você tinha que comprar base de dados. Hoje em dia você tem esses métodos
A internet está aí, né? Você tem quase tudo em acesso à internet. Claro, um dado ou outro mais fechado, se você, por exemplo, você quer entrar no mercado de pagamentos, então você quer informações específicas do mercado de pagamentos, talvez você tenha que adquirir uma base ou outra, porque são dados mais restritos. Mas, em geral, para dados públicos de B2C, para consumidor, você tem muita coisa hoje aberta. Tá? E falando, aproveitando que você falou de mercado de pagamentos aí, você vê alguma inovação chegando para esse meio, alguma solução que a UIMI já tenha desenvolvido focada especificamente em pagamentos? Demais, acho que esse é um mercado embora um mercado tradicional, né, e que as pessoas tendem a olhar como um mercado mais lento, pelo tamanho dos players. Você pega os grandes bancos aqui, o Brasil é dominado por 3, 4 grandes bancos, parece um mercado mais devagar, mas não, na verdade é um mercado bastante dinâmico. Hoje a gente tem visto muita coisa na parte de loyalty, de fidelidade. Isso tem avançado demais com tecnologias. Essas novas tecnologias têm acelerado bastante, mas os outros bancos também têm se aproveitado bastante. Você pega os grandes bancos, o avanço que eles tiveram nos aplicativos e às vezes até nos produtos, mesmo a forma como ele consegue ofertar o produto e criar o produto hoje, é bastante revolucionária. E o Brasil está muito na frente, tá? Quando você compara com o resto do mundo, a gente está bem na frente. A questão do Pix, toda a nossa cadeia de pagamento, acho que isso já é bem conhecido, mas é bem avançada aqui dentro do Brasil. E isso traz cada vez mais possibilidades. O Pix trouxe uma série de novas possibilidades, novos produtos que já surgiram e estão surgindo. Medalha de ouro pra gente, né? Porque sem dúvida nenhuma. As pessoas às vezes pensam que a gente tem que ficar importando soluções, né? Pegando emprestadas ideias. Nesse caso do setor bancário, não. Na verdade, é o contrário, né? A gente costuma ser um exportador de ideias. Ainda, talvez não de tecnologia pronta, mas de ideias, certamente. Hoje você vê implantação de Pix, por exemplo, em Portugal, na Europa, em cima do modelo brasileiro. Então, legal. É a gente exportando tecnologia para lá. Muito legal. E você falou de loyalty também, né? A gente tem um clube de vantagens que a gente busca também trazer esse engajamento para o cliente, dando vantagens por ele usar o nosso produto, né? E é o que eu vejo também o banco fazendo isso, enfim. Até padaria agora tem o clube de vantagens ali, que quando não é o deles, eles se associam num clube maior, né? Ficou com uma entrada barata, né? Você entra muito fácil no clube de vantagens e tem um valor bem grande para o consumidor, né? Quando bem feito, quando acertado os incentivos, acho que tem um valor bem grande. Todo mundo ganha, né? Porque a marca ganha de estar ali oferecendo uma vantagem extra e o consumidor, porque vai ter um desconto, vai ter um produto ali num valor diferenciado, um prêmio, é muito legal. E esse é um mercado que se aproximou muito do seu cliente final, né? Tinha uma certa distância, porque os grandes players de loyalty eram os grandes bancos, então tinha aquela distância tradicional. Agora eu acho que eles deram alguns passos em direção ao consumidor e estão bem próximos, e aí você costuma ver essa abrangência aumentando, né, no mercado, entrando novos players e entrando novos mecanismos de oferta ali. Então tem sido um mercado bastante interessante e que tem visto o uso de inteligência artificial bem forte, tá? Tem crescido bastante, tanto na operação quanto na operação em si dos mecanismos de fidelidade, quanto nos mecanismos de acesso ao cliente ali. Então, hoje a análise de perfil de cliente, de como eu acesso e de personalização dos produtos. Então, hoje você tem algumas possibilidades que você consegue ter quase um programa de fidelidade específico para cada pessoa. Então, a pessoa entra ali... para o Daniel, ela entra ali, é sua. É o que o Daniel precisa e isso só faz sentido para ele, e as outras pessoas têm outras necessidades, e através da tecnologia você consegue fazer esse grau de personalização. Então, quase criando um produto para cada pessoa. Legal, isso é bom porque a pessoa, ela tendo essa conexão com o que está sendo oferecido, ela vai cada vez mais consumir, né, o clube. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia de todo o mecanismo de fidelidade, assim, você se manter próximo da marca e ser um consumidor fiel. E aí o principal ponto aqui é que você, através desses programas cada vez mais personalizados, você traz o seu cliente mais para próximo. O cliente mais próximo, como você colocou, tende a consumir mais, tende a verbalizar mais sobre a marca. Isso tem sido importante em rede social também, né? O sentimento, a análise de sentimento tem sido feita com uma frequência muito grande sobre marcas, né? Então, quanto mais verbalizado positivamente uma marca na rede social, mais ela tende a se valorizar. Com certeza. Daniel, a gente está chegando aqui no finalzinho da conversa. Falei que passa rápido, né? Demais, voou. Te agradeço aqui pelo papo. Prazer. Queria te dar aqui um espaço para você dar um recado final aqui para o nosso público que está assistindo. Tá, eu queria agradecer aqui o Espaço Não Pode Mais, foi incrível, o papo realmente voou, passou super rápido. Também o evento aqui está incrível, bastante cheio, super engajado, pessoas com altas conversas aqui, um papo bem interessante. Então acho que é isso, muito obrigado pelo espaço. Obrigado, Daniel, obrigado você que está assistindo.
Ao longo do dia, traremos novas pessoas aqui para conversar, sempre assuntos interessantes, ligados com tecnologia, inovação, direto aqui do Renovation Week, ao vivo desse dia lindo de sol, com esse cenário incrível. Obrigado e até já.